Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Meu nome é Vitor, eu sou professor de português. Vamos dar uma olhadinha hoje em metrificação. Isto é, metrificação significa verificar quantas sílabas métricas determinado poema possui, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui hoje numa primeira estrofe de um poema, de um soneto clássico do Camões, lembrando sempre do seguinte, vamos lá? Soneto é uma forma fixa de 14 versos, tá bom? Uma forma fixa de 14 versos. Você tem 2 quartetos e 2 tercetos, isto é, 2 estrofes de 4 versos, depois 2 estrofes de 3 versos. Vamos estudar aqui desse soneto camoniano a primeira estrofe de um poema muito famoso, lembrou? É uma passagem bíblica, né? A estrofe diz assim: 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Vamos supor que quiséssemos verificar quantas sílabas métricas existem nesses versos camonianos. Então, vamos prestar atenção aqui. Primeiro, como é que a gente faz o que a gente chama de escansão dos versos? Como é que nós vamos excandir esses versos? Há um roteirinho. Primeiríssimo passo, a separação silábica normal desses versos. Depois, nós vamos contar só até a última sílaba tônica, a mais forte, que pode coincidir de ser a última sílaba da palavra, mas pode coincidir de não ser, ou pode acontecer de não ser. Depois nós vamos para um processo de elisão, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e em último caso, o processo de hiato, tá bom? Vamos prestar atenção aqui comigo passo a passo? Primeiro, então eu digo para vocês, separação silábica normal. Vamos lá? 7 anos de pastor Jacó servia. 7 anos de pastor Jacó servia. Opa, a última sílaba é o servir, você despreza o que vem depois, tá bom? Continuando. Labão, pai de Raquel, serrana bela. Opa, bela é a última, lá cai fora. Mas não servia ao pai, servia a ela. Opa. E a ela só por prêmio pretendia. Muito bem. Fiz a separação silábica normal e vou fazer mais. Eu vou desprezar o que vier depois da última sílaba mais forte. Vejam que no primeiro verso sobra esse azinho, no segundo verso a sílaba lá, no terceiro verso a sílaba lá e no quarto verso, a exemplo do primeiro, também a última sílaba a. Muito bem. Agora, pessoal, vamos contar quantas sílabas nós conseguimos em cada verso. Contando aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, espera um pouquinho. Eu consegui 11 sílabas no primeiro e no quarto verso, consegui 10 no segundo e consegui 12 no terceiro. Isso não tem nada a ver com Camões. Camões jamais escreveria um soneto. Os sonetos camonianos não possuem versos livres. O que são versos livres? São versos cujas metrificações ou cuja metrificação as metrificações são diferentes entre si. Nos versos livres, cada verso tem uma medida. Aqui não. Em Camões isso não pode acontecer.
Nós sabemos que Camões escreveu sonetos decassílabos, isto é, com 10 sílabas. Decassílabos. Então, alguma coisa aqui está errada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar a possibilidade da elisão. Então, agora eu vou explicar para você. O que é a elisão? A elisão vem a ser a união do fim de uma palavra por vogal com o início de uma outra palavra que seja por vogal também. Então, vamos dar uma olhadinha? Será que dá para fazer elisão aqui no primeiro verso? Dá. Vejam aqui, ó. Quando eu falo, eu não falo 7 anos, eu falo 7 anos. Percebam aqui? Nós temos uma elisão. Ó, aqui é uma elisão. Tá certo? Professor, então agora, vamos contar quantos versos nós obtivemos? Ou quantas sílabas, desculpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aham! Deu certo. Vamos dar uma olhadinha no terceiro. Dá para fazer alguma elisão aqui? Dá sim. Olha lá. Servia ao pai. Servia ela. Olha aqui. Pode ser? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, conseguimos? Conseguimos. Será que conseguimos aqui também no último? Poderia ser ia. Pode ser aqui uma elisão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Obtivemos, então, as 10 sílabas métricas camonianas aqui no decassílabo. Agora, preste atenção. Se nós fôssemos utilizar aqui o esquema rímico que Camões nos apresenta, vejam que servia rima com pretendia. Então, eu tenho aqui o seguinte esquema: a. Bela rima com ela, então eu tenho B e B. Qual é o esquema rímico aqui então? A, B, B, A. Sendo que entre estes dois versos, bela e ela, vamos lá? Bela rimando com ela. Se vocês perceberem, nós temos duas classes gramaticais diferentes. Bela é um adjetivo, ela é um pronome. Quando eu encontro rima entre classes gramaticais diferentes, eu digo que é uma rima rica. Por outro lado, vejam que servia rima com pretendia. São dois verbos. Quando eu tenho uma rima entre duas palavras de mesma classe gramatical, eu digo que eu tenho uma rima pobre, tá bom? Servia e pretendia. Então aqui eu tenho uma rima entre dois verbos, portanto, uma rima pobre. Tá certo, pessoal? Uma rima pobre. Uma rima entre duas palavras de mesma classe gramatical. É isso. Nós dizemos que o soneto camoniano é um soneto decassílabo. Entenderam? Recapitulando rapidamente. Você tem um poema para ser escandido. Você vai fazer a separação silábica normal e depois você vai contar somente até a última sílaba tônica, desprezando o que vem depois. Se necessário for, você fará o processo de elisão. Elisão vem a ser a união de duas palavras, a primeira terminando com vogal e a segunda começando com vogal também. Caso seja necessário, não houve aqui, você vai promover o hiato, quer dizer, são palavras que poderiam estar juntas, mas que você vai manter separadamente. Combinado? Vamos dar uma olhadinha num outro poema, para ficar mais claro ainda para vocês, um outro poema com uma metrificação diferente? Então, vamos lá, preste atenção aqui. É agora que você corta, né? Legal.
Entendeu, Mauri? Dá pro mesmo vídeo. Hã? Dá pro mesmo vídeo esse daí. Isso, no mesmo vídeo, isso. Eu só vou mudar o poema para mudar as sílabas. Porque eu analisei um com 10 sílabas. Vamos colocar um agora com outras, tá? Deixa eu procurar aqui um. Resolvendo não consegue pôr esse vídeo no vídeo. Resolvendo não consegue pôr esse vídeo. Mas pode fazer. Não entendi. Resolvendo um negócio aqui com o Rubens. Tá, claro. Fica tranquilo, tranquilo.
Vamos lá? Concluiu? Eu acho que essa já é o suficiente. Mais que isso também o aluno começa a... Deixa eu ver aqui. Isso é para você, tá? Sua homenagem. É sua, em sua homenagem. Não tem mundial. Não faz mal. Mas tem mundial. Palmeiras. Tem Palmeiras. Não precisa ter mundial. Tem Palmeiras. E o Cassião, hein? Ei, Cassião. Pegar a borboleta ali, viu? Mãozinha de O borboleta ali. que é aquilo? Como é que Não, ele vai lá? saiu pro cruzamento e a bola foi pro gol. Na verdade, ele já tava fora. Então, ele Aí, achou que viu o cruzamento. E o atacante, o cara que fez o gol, ele... Golaço, hein? Ele falou que foi de proposital. Ele falou Ah, que viu o braço foi. adiantado e- Ele arriscou, né? Arriscou. Deu certo. Foi um golaço. 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 Ó, muito tempo. Eu tava assistindo ao vivo, tava no metrô, no celular, vendo ali. Aí quando eu vi o gol, eu falei, não acredito, velho. Eu nem sabia que tava jogando. Eu tava. Onde é que eu tava? Sábado de manhã, não foi isso? Dia 7, você tava no desfile, tava saindo do desfile do São Paulo. Foi sábado de manhã? Sábado de manhã. O que eu tava fazendo sábado de manhã? Eu até levei uma amiga minha pra igreja de São Bento. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Pode dar. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Agora vamos dar uma olhadinha nos versos do nosso Gonçalves Dias, Canção do Exílio, pelo menos esse comecinho. Lembra? Todo mundo conhece essa poesia, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Muito bom. Vamos fazer então a escansão desses versos, lembrando sempre, primeiro passo, separação silábica normal. Vamos lá? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Muito bem. Agora, segundo passo, contar somente até a sílaba mais forte de cada verso. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Muito bem, então vocês vão perceber que nos versos 1 e 2, ou 1 e 3, me desculpem, nós vamos desprezar a última sílaba. Nos versos 2 e 4, houve a coincidência de a última sílaba ser a mais forte. Vamos contar quantas sílabas nós temos em cada verso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. 7 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! No terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Então, vejo. Em se tratando de Gonçalves Dias, alguma coisa aqui está errada. Vamos procurar a possibilidade de uma elisão? Vamos lá? Será que é possível no segundo verso? Sim, olha lá, vejam aqui. Onde canta o sabiá. Isto é uma elisão. A palavra termina por uma vogal e a seguinte também. Portanto, agora... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, agora as coisas estão entrando no eixo. Dá para fazer alguma elisão aqui no verso terceiro? Sim, olha lá. Aqui pode ser. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, muito bem. Então, espera um pouquinho. O que acontece aqui? O que é que eu tenho? Eu tenho versos de 7 sílabas. Quando eu tenho versos de 7 sílabas, pessoal, eu digo que eu tenho a chamada redondilha maior. Para o caso de eu conseguir na minha escansão, perceber que uma poesia tem 5, os versos de uma poesia possuem 5 sílabas métricas, eu vou chamá-la de redondilha.
redondilha menor. Tá bom? 7 sílabas, redondilha maior. 5 sílabas, redondilha menor. Tá claro isso? Então vejam, os nossos autores clássicos, e isso vai mais ou menos até o modernismo, os nossos autores clássicos vão apresentar poesias cujos versos trazem a mesma sílaba, a mesma metrificação, né? O mesmo número de sílabas. No caso anterior, nós vimos lá Camões com 10 sílabas métricas. Aqui Gonçalves Dias com 7 sílabas métricas. Sendo que, então, nós teremos um exemplo de redondilha maior. Tá claro isso? Tudo bem? Espero ter sido claro com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!